Olá, pessoal, tudo bom? Eu, Maura Feliciano de Araújo, advogada, professora em matéria previdenciária em cursos de pós-graduação e de extensão sobre a matéria, passando aqui para alimentar o nosso canal no YouTube. Curta, compartilhe, divulgue, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, porque é em cima disso que eu vou me alimentando todos os dias e me sinto cada vez mais aí motivada para estar com vocês 2 vezes por semana. Já comentei que aqui ultimamente, né, o nosso canal ele tem sido uma continuação do meu perfil do Instagram, @maura.feliciano, e lá eu começo com 5 minutos de dicas previdenciárias, dou ali uma leve esboçada sobre o tema do dia e depois então eu venho para cá para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Não tenho pretensão alguma de esgotar o assunto nem no Insta, nem aqui no YouTube. Sempre venho com uma abordagem bastante simples, uma linguagem simples, porque aqui não circula somente os meus colegas de profissão, circulam aqueles colegas que estão iniciando na carreira previdenciária, que estão migrando da área previdenciária, né, de outras áreas para a área previdenciária, e tem também muito cidadão, muito trabalhador, muitos trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que também precisam do nosso apoio enquanto advogado. Então, por isso que a linguagem é sempre simples, e até se a gente tiver que aprofundar aqui algum tema, sempre vai ser de uma forma em que todos possam compreender. O que eu comecei falando hoje lá no meu perfil do Instagram é sobre como está a contagem do tempo de contribuição diante desta nova previdência social. E o que eu destaquei e eu venho destacando? Vocês sabem que o meu tema de especialidade, que o carro-chefe do meu escritório é o planejamento previdenciário. E eu trato, gente, de planejamento previdenciário como uma forma de proteção social e não como uma forma de investimento. Muito cliente me questiona, o que a senhora acha melhor, eu pagar previdência social ou eu pagar previdência privada? A senhora acha melhor eu investir o meu dinheiro aonde? Eu não sou desse ramo, então eu não tenho, né, conhecimento técnico para dizer, vem aqui ou vá ali, adquira este produto ou fique aqui. Enquanto advogada previdenciária, o que eu devo dizer a você, né? E aí ao meu colega, ao meu aluno, ao cidadão comum. Se você exerce atividade remunerada, você é segurado obrigatório da Previdência Social. Então, você não tem como escolher não pagar Previdência, você precisa pagar Previdência, porque senão, se você é um contribuinte individual, você estará em débito, e se você é um segurado com empregado doméstico e avulso, aí é que não tem mesmo como você fugir dessa obrigação. Então, enquanto eu trabalho com previdência social, com esse viés de proteção social, eu preciso chamar a atenção de todos vocês de que, para a concessão das aposentadorias, né, de uma forma geral, antes e depois, né, da reforma constitucional previdenciária, nós temos aqui a previsão do que é considerado o tempo de contribuição. E o tempo de contribuição, nós sabemos, ou pelo menos era assim que a gente já havia aprendido, é aquele tempo de contribuição que é contado de data a data. Entrei na empresa no dia 30 de julho, por exemplo, e saí da empresa no dia 2 de agosto. Então, eu tenho 30, 31 de julho, 1 e 2 de agosto. Eu tenho 4, né? Eu tenho aqui no caso, né, 4 dias de tempo de contribuição. Além desta contagem pontual, nós também tínhamos algumas outras situações previstas em lei e regulamentadas em decreto que também seriam consideradas tempo de contribuição, ainda que efetivamente não tivesse ocorrido contribuição naquele mês. E por isso, a gente ia lá no decreto, no artigo 55 da Lei de Benefício da Previdência Social, a Lei 8.213, e nós tínhamos e temos ainda ali o que é considerado como tempo de contribuição. Então, era considerado como tempo de contribuição o tempo do serviço militar, o tempo intercalado em que houve gozo de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o tempo de contribuição como segurado facultativo, o tempo de contribuição efetuado por segurado depois que deixou de exercer atividade remunerada, entre outras hipóteses que vale a pena a sua leitura lá no artigo 55, incisos da Lei 8.213. O Decreto 3.048, na sua redação original, lá pelo artigo 60, salvo engano,
ele também trazia essa mesma previsão. Considera-se de data a data e trazia aqueles tempos em que sem contribuição previdenciária seria contado como tempo de contribuição também. O tempo do serviço militar, o tempo do salário maternidade, afirmava, né, regulamentava a lei no que diz respeito ao benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e ainda dizia algo além. Se o benefício por incapacidade ele fosse de natureza acidentária, não precisava ser intercalado, era contado como tempo de contribuição. E aí, com esta reforma constitucional previdenciária, o artigo, né, o decreto 3.048, atualizado pelo decreto 10.410, então ele passa por uma atualização e começa então a regulamentar este assunto de uma forma diferente da que nós estávamos acostumados até agora e que por isso merece toda a nossa atenção quando a gente for atender o nosso cliente, quando a gente agora for oferecer ao nosso cliente o planejamento previdenciário. Eu estou olhando aqui porque eu estou procurando o texto aqui para a gente poder ler juntos. E aí, então, agora, o tempo de contribuição no decreto atualizado está previsto lá no artigo 19c. Considera-se o tempo de contribuição aquele correspondente aos períodos nos quais tenha havido contribuição obrigatória ou facultativa. Tudo bem, né? Então, preciso contribuir, vai ser contado como tempo de contribuição. Só que entre as hipóteses, que também será considerado como tempo de contribuição, com ali uma ressalva, né? Assim, deixando muito claro que eu vou considerar aquilo que estiver associado à contribuição, o parágrafo 1º vem agora trazendo para nós o seguinte: será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, os antigos auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, na forma do disposto no inciso 2 do caput do artigo 55, exceto para fins de carência. Como eu já li para vocês, o artigo 55 da Lei de Benefício, o que é considerado tempo de serviço, porque mantém ali uma nomenclatura ainda, né, anterior à emenda número 20, mas é o tempo intercalado de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, vejam, e o que é interessante, o decreto, ele não traz mais a previsão de que, se for benefício de natureza acidentária, não precisa estar intercalado. Então, nós temos alguns pontos para a gente refletir e é isso que eu quero deixar aqui para vocês, para que a gente esteja muito atento aos nossos recolhimentos, aos nossos atendimentos aos nossos clientes, àquelas situações em que os benefícios eles tenham sido, por exemplo, obtidos na via judicial, como vai ficar essa questão e, claro, em 10 minutos eu não vou esgotar aqui as possibilidades de discussões a respeito, mas percebam, por essa atualização que o decreto 3.048 passa, o benefício de natureza acidentária, o benefício por incapacidade de natureza acidentária, ele perde esse status de tempo de contribuição intercalado, né? Não há essa necessidade, né? Não dispensa ali o retorno de atividades ou as contribuições. Então, muito cuidado quando você atender o seu cliente, muito cuidado quando você obter um benefício de natureza acidentária na via judicial, ou às vezes até na via administrativa, porque este período, sozinho, como nós estávamos acostumados, ele não será mais possível o seu cômputo como tempo de contribuição. E o decreto ainda diz o seguinte: não será contado como o quê? Não será contado também para fins de carência, aquele número mínimo de contribuições que o segurado precisa para ter acesso a benefício previdenciário. E neste ponto, existe uma afronta à jurisprudência predominante no nosso país. E a gente sempre destacou a súmula 73 da TNU, em que os benefícios por incapacidade serão contados como tempo de contribuição e como carência também. Ou seja, percebam quantas nuances, quantas alterações e quantas reflexões a gente passa a ter no exercício da nossa advocacia.
seja para o planejamento previdenciário de natureza, né, ali de cunho de proteção social, seja como eu vou orientar o meu cliente com relação a esses períodos que não são mais considerados como tempo de contribuição, se forem decorrentes de natureza acidentária, se não houver ali aquelas contribuições intercaladas. Então, nós temos muita matéria para discutir. Eu posso voltar aqui várias outras vezes, que sempre eu trarei uma novidade com relação a essa interpretação desta mudança, deste impacto dessa atualização do decreto 3.048 pelo decreto 10.410. Então, tenham muito cuidado. O benefício por incapacidade será contado como tempo de contribuição se entre a atividade, o benefício, ele volta a contribuir com a Previdência Social. E claro, tem outras discussões que já vêm de outros carnavais. Quando que eu posso fazer esse intercalamento? É imediatamente? É dentro do período de graça? É em algumas situações? Tudo isso a gente precisa agora vir estudando e reestudando. Um beijo grande, agradeço pela sua companhia. Curta, compartilhe, comente, dê sugestões, façam os seus apontamentos, que eu estou muito à disposição de todos vocês. Até o próximo vídeo. Beijo!